Nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, Pai. Aleluia. Eu quero convidar os amados nessa manhã a estarmos entoando essa canção que diz: eu quebro o meu vaso. O que você quer quebrar nessa manhã na tua vida? Eu sei o que eu tenho que quebrar na minha vida, amados. Ele está nos convidando. Quebra. Quebra, Senhor. Aleluia. Tudo nessa manhã, todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez aos teus pés. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença
presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Declare nessa manhã que a presença do Senhor vale mais que tudo. A presença do Senhor vale. A presença do Senhor vale. Aquele perfume derramado aos pés do Senhor. Derrame o teu perfume. Derrame nessa manhã. Sinta o cheiro suave. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado. São os pés do meu amado. São os pés de Jesus. Aleluia. É o melhor lugar. É o lugar. É aos pés. É aos pés. É de joelho aos pés de Jesus. É o melhor lugar. Como aquela mulher que não se importou com aquelas pessoas que estavam ali importantes naquele jantar. Com aquela mulher que juntou todos os seus trocadinhos todo aquele ano para poder quebrar aquele vaso e derramar nos pés de Jesus. Aleluia. Quebra a nossa vontade, Senhor. Quebra a minha vontade, Senhor. Quebra a nossa vontade, o nosso eu nessa manhã. Não importa o preço Do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço. Diga, amados, adore junto comigo. Eu te convido a adorar junto comigo. Diga isso pro Senhor. Diga que a presença dele vale mais que tudo. Diga que a presença vale mais do que aquela dificuldade que você está passando. Diga isso nessa manhã. O perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Você já quebrou teu aos pés do meu amado.
tem impedido a tua adoração. Peça ao Senhor, quebra na minha vida, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Que nessa manhã possamos estarmos aqui e receber tudo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã. Aquilo que está no coração do Senhor para cada um de nós. E que possamos nessa manhã pedir ao Senhor: quebra, Senhor. Quebra tudo. É difícil, porque aquele perfume, aquele frasco, ele não podia vazar o cheiro, aquele bom cheiro, aquele aroma suave. Então, para você poder, aquele perfume ele só podia ser derramado se fosse quebrado. Então, tudo na nossa vida tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Quebrar a nossa vontade, o nosso orgulho, as nossas mazelas, tudo aquilo que muitas das vezes tem, nesses tempos, nesses meses, entrado dentro do nosso coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele é aquele que sonda o nosso coração nessa manhã. E Ele é aquele que sabe o que precisa ser quebrado em nossa vida, para nós podermos caminhar, para nós podermos fazer como aquela mulher que derramou o melhor, que não se importou com nada. Eu fico imaginando, amados, como que aquela mulher é uma mulher que era intitulada como pecadora, como aquela mulher ganhava a vida dela, mas ela não se importou. Ela ali quis derramar tudo aos pés do Senhor. E nessa manhã, que possamos ir, derramar tudo, ir no profundo, no nível de intimidade, aonde muitas das vezes, nesses tempos, nós temos perdido um pouco. Nós temos que ser sinceros, sim, amados. Na minha vida eu peço ao Senhor: Senhor, eu quero tudo aquilo que muitas das vezes eu tenho perdido nesse tempo, mas eu quero resgatar. Eu quero resgatar tudo, Senhor, resgatar tudo, a minha intimidade, resgatar tudo que eu tenho deixado ir. Mas que nessa manhã volte tudo, porque você vai quebrar tudo aqui nessa manhã. Eu convido os amados para quebrar tudo na tua vida, na tua família, como aquela mulher fez. E não se importar com o seu jeito de adorar, não se importar com o lado, não se importar. Não, se você tiver de se ajoelhar, se você tiver de se derramar, se derrame na presença do Senhor. Não sinta vergonha, porque aquela mulher não sentiu. Amém? Aleluia. Amém, amadas? Palmas para o Senhor. Aleluia. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Quebra o vaso aí. Falaram que desperdício, não é? Mas quem falou desperdício foi Judas Iscariote, porque ele era o tesoureiro de Jesus, e ele botava a mão onde botava o dinheiro, ele pegava. Então, se tinha desperdício, não entrava. Se não entrava o dinheiro, Judas não podia pegar. Por isso que ele falou que desperdício. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Eu tive que vir para o meio. A gente está gravando, o pessoal que está em casa, e o fio não vai para lá, para o canto. Então eu tenho que estar aqui no meio, mas a gente vai se adaptando. Mateus capítulo 14. Deus abençoe sua vida. Você que está aqui nessa manhã, terminando o culto, nós vamos dar a ceia para os irmãos que não tomaram na semana passada. Então, acabou o culto, permaneça. Nós vamos estar liberando a ceia para você, tá? Alguns irmãos que não tomaram a ceia no domingo passado. Então,
Mateus 14, versículo 13, a primeira multiplicação de pães e peixes. Acompanhe conosco aí. A primeira multiplicação de pães e peixe. A gente queria falar sobre isso nesse domingo, dia 27 de setembro. Aleluia. Queria te avisar que a nossa ceia vai ser no dia 18 de outubro, terceiro domingo de outubro. Então, dia 18 de outubro, a nossa ceia do mês que vem, 9 da manhã, 18 de outubro. E avisar a você também que no dia 18 de outubro a gente vai estar retornando com o culto também à noite. Então, 18 de outubro, ceia pela manhã, e à noite a gente retorna o nosso culto à noite. Marca aí na sua agenda. Amém? Quem achou aí Mateus 14, versículo 13? Quem achou diz um amém. Ah, tá fraco. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar de pé para a gente ler. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e eles as multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram. Recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você pode sentar? Aleluia. Nós sentados como a gente está, vocês estão, eu não estou, mas Mateus 14, 16, vamos lá, sentado mesmo, versículo 16, Mateus capítulo 14, versículo 16, o que está escrito aí? Quem pode ler, por favor? Quem pode ler? Bem forte. Só o 16. Só o 16. Lê novamente, por favor. De novo. Amém. Você leu o 16 e o 17? Ou só o 16? Pastor Fábio, dá para ler aí, Pastor Fábio, na sua Bíblia aí? Tá. Estou vendo que essa letra está muito pequena. Dá para ler? 16.
Isso. Não é necessário que se retirem. Dá-lhe vós mesmo de comer. Sentado, feche os seus olhos. Senhor, te exaltamos, te louvamos. O que o Senhor falar, nós iremos atender e obedecer. Então, traga, Senhor, entendimento na Tua palavra. Venha, Senhor, nos dar a Tua direção, porque a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra. Direciona aqui as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos falando sobre o ensinamento, e nessas palavras nós estamos falando que o ensinamento, ele nos escandaliza. E esse texto, ele fala sobre isso, o escândalo do ensinamento. Jesus, tudo que ele falava, ele tinha um propósito, e nessa fala ele também tinha um propósito. Irmãos, a multiplicação de pães e peixe é tão tremenda que ela se encontra em Mateus capítulo 14, ela se encontra em Marcos capítulo 6, ela se encontra em Lucas 9 e ela se encontra em João capítulo 6. Olha só como que é tremendo. Multiplicação de pães e peixe. Só o que nós vamos ler em todas as passagens da Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ser a crucificação e a ressurreição de Cristo. Mas a gente também vê esse texto, a multiplicação de pães e peixes na palavra de Deus. Aonde que se encontra, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o mais interessante é que em Mateus e Marcos ainda tem a segunda multiplicação de pães e peixes. E se tivesse tempo, porque Jesus, o ministério dele durou 3 anos, se Jesus estivesse mais na terra, mais do que 3 anos ministrando, você ia ler na Bíblia a multiplicação de pães e peixe a 3ª vez, a 4ª vez, e não ia parar. Não ia parar. Porque nós precisamos ver, tocar e receber essa multiplicação. E a gente acaba vivendo por essa multiplicação. E nós acabamos andando mais atrás da multiplicação dos pães do que do próprio Senhor, que é o dono da multiplicação. Então a igreja, ela passou a viver debaixo de milagres da multiplicação. E aí Jesus falou assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos falaram o quê? Que os discípulos falaram? Ah, mas será que é porque nós não trouxemos pão? O que eu entendo com isso? Eles já tinham esquecido que Jesus tinha multiplicado pão e tinha multiplicado peixe. Multiplicação de pão, multiplicação de peixe é tremendo, é maravilhoso, mas o povo esquece. Mas o ensinamento da palavra, o povo não esquece. Você pode dizer amém? Então, ele multiplicou a primeira, ele multiplicou a segunda, e ele falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E o que acontece? Os discípulos: será que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão? Aí Jesus foi e perguntou: quando faltou pão e eu multipliquei, quantas pessoas comeram? Aí os discípulos: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus pergunta novamente: e na segunda vez, quando eu multipliquei o pão, quantas pessoas comeram? Aí os discípulos, eu posso errar o número aqui, mas a palavra, ela vai ser liberada: 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus falou assim: e da primeira multiplicação, quantos pães sobraram? 12 cestos cheios. E da segunda multiplicação, quantos pães sobraram? 7 cestos cheios.
Então ele completa o ensinamento. Eu não estou falando de fermento, eu estou falando da palavra dos fariseus, da doutrina dos fariseus, do ensinamento dos fariseus. Ele estava quebrando a doutrina, a religiosidade dos fariseus, mas os discípulos estavam focados na multiplicação de pães e peixes. Nós não conseguimos sustentar a igreja com multiplicação de pães e peixe. Vai chegar uma hora que não vai ter pão e não vai ter peixe. Mas o que que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, igreja? A igreja viveu muito tempo dando pão e peixe. E o povo, quanto mais você dá pão e peixe, mais o povo quer pão e peixe. E toda hora pão e peixe. E aí você se cansa. A igreja se cansa. Quem ensina se cansa. Quem recebe se cansa. De tanto, o pão, por mais que seja bom, enjoa. Chega uma hora que enjoa. Você come o primeiro pão quentinho, aí o segundo ainda come, jovem que come a beça, né? Come 3 pães, daqui a pouco não quer ver o pão, está enjoado do pão. Peixe, por mais que seja saudável, também enjoa. E aí vai chegar o momento, e agora? Estou esperando o pão, não tem. Estou esperando o peixe, não tem. Mas quando você ensina a palavra, eu estou esperando a palavra, tem a palavra. Eu estou esperando a palavra, e através da palavra vem peixe e vem pão. Através da palavra vem cura. Através da palavra vem a unção. Através da palavra vem a glória de Deus. Mas nada pode ser colocado na frente da palavra de Deus. Amém? Nada pode ser colocado. Jesus caminhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo o quê? Ensinando em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazendo o quê? Curando. Mas primeiro ele ensinava, e depois ele curava, e fazia, e ensinava, pregava e curava. Então, em primeiro lugar, você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Se der tempo, você prega, mas você tem que ensinar. E depois de pregar, curava. E hoje a gente tem pulado etapas. A gente quer o quê? Pular, né? O ensinar deixa para depois, o pregar deixa para depois, a cura primeiro. O que é a cura? A cura é milagre. Cura tem que ter, mas uma consequência da ministração da palavra de Deus. E antes de acontecer a cura, tem que haver o ensinamento. E quando tem o ensinamento, aí o milagre acontece. E Deus, ele organiza para depois liberar a sua virtude, o seu poder e a sua glória. Quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do seu poder. Então, para o braço do poder ser manifestado, é necessário primeiro a gente crer na pregação da palavra. E antes da gente crer na pregação da palavra, a gente precisa ser ensinado naquilo que a palavra de Deus diz. E é o ensinamento que escandaliza a gente. Por quê? Porque Jesus nunca vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Jesus não tinha muitos amigos. Por quê? Porque ele falava o que tinha que falar. E ele não queria ter uma aparência. Ele não queria. Ele queria falar a palavra do Pai que enviou ele para falar. Então ele ensinava. E ensinar não é fácil, mas ele não desistiu. A Bíblia diz que ele ensinava todos os dias, no templo e na sinagoga. Todos os dias ele ensinava. Isso era algo, era uma rotina que ele tinha. Era algo que ele batia sempre. Ele deixava de pregar, mas ele não deixava de ensinar. Ele deixava de curar. Teve cidades que ele não curou pela incredulidade do povo, mas ele todo dia ele ensinava. E ali o povo ia aprendendo. Ele ensinava para os discípulos, e os discípulos passavam
para a multidão, e a multidão recebia, e ali tinha a base do seu ensinamento. E nesse texto que nós lemos no começo do culto, a gente falou sobre a terra, que era sem forma e vazia. Deus não vai realizar nenhum milagre aonde está sem forma e aonde está vazio. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, mas o Espírito não fazia nada, ele só pairava sobre a face das águas, até o momento que Deus falou: haja, e começou a acontecer, e a luz começou a acontecer, e o céu, a terra, o mar, ele foi reconstruindo todas as coisas. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que Deus fez a terra com forma e fez a terra cheia, mas Satanás, quando foi lançado na terra, ele caiu sobre a terra e ele desfez tudo que Deus tinha feito com perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada sem forma e vazio, mas a queda de Satanás fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. Por isso, lê-se em outras traduções, o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis: a terra se tornou sem forma. O certo, o correto é nós lermos: a terra se tornou sem forma e vazia, porque Deus fez a terra com forma e fez a terra cheia, mas a queda de Satanás veio a trazer, a falta de forma para a terra, a destruição para a terra. E Deus foi no primeiro dia, e Deus criou no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Deus poderia ter criado num dia só. Tudo que Deus faz não é para Deus, tudo que Deus faz é para nos ensinar. Quando Deus faz a terra e tudo em 6 dias, Ele estava ensinando para mim e ensinando para você. Quando Jesus olha Lázaro morto, que ele chora, Ele estava ensinando para mim e ensinando para você. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que é que nós temos para comer? Ele não sabia? Ele estava ensinando para mim, que Ele estava ensinando para você. Porque Jesus sabe o que faz, Ele não precisa que ninguém o ensine. Deus tem todo o poder, Ele não precisa de perguntar nada para a gente, mas Ele pergunta. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar. E Ele usa 6 dias para fazer a terra e tudo que existe até hoje. Para quê? Para trazer o ensinamento para a nossa vida. E às vezes a gente quer fazer na mesma hora, e a gente não quer seguir o passo a passo. Se Deus quer Deus seguiu o passo a passo, eu preciso também aprender com Ele e esperar. E esperar é complicado, esperar tem que ter paciência. E o Salmo 40, às vezes a gente lança fora. E o que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Além de esperar, ainda se espera com paciência. E quando Deus viu que tudo foi feito, que Ele criou o homem e colocou o homem no jardim, o jardim pronto, Ele reconstruiu tudo e formou o homem. E o que a Bíblia diz? Que o homem e a mulher estavam sem roupa e não se envergonhavam. Sabe por quê? Quem cobria a nudez do homem, quem cobria a nudez da mulher, era a própria presença de Deus. Note que quando eles pecam, o que acontece? Qual foi a primeira coisa que eles viram? Que estavam nus. Por que eles não viram antes? Porque a glória da presença de Deus cobria tanto o homem quanto a mulher. O pecado não estava ali no meio do homem e da mulher, mas quando eles pecam, a nudez é revelada. E aí a gente conhece a história. Deus teve que tirar o homem e a mulher daquele jardim. Mas antes de Deus fazer, antes de Deus criar o homem e a mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança, Ele reconstruiu toda a terra. E depois de reconstruir toda a terra, Ele fez o homem. E depois de ter feito o homem, ter criado o homem, Ele soprou na narina do homem o espírito de vida. O nosso Deus é um Deus
de ordem. Você pode dizer amém? Ele não habita no meio da desordem, ele não habita no meio da bagunça, ele ajeita para depois ele derramar sobre o seu povo e sobre a sua igreja. E nós cremos que Deus está nos ajeitando nesses dias, e eu fico animado, porque aonde há arrumação de Deus, no futuro haverá o derramado do seu Espírito. Você pode crer nisso? Aonde Deus se preocupa em arrumar, é porque Ele está preocupado em abençoar. Ele não derramou sobre a mulher samaritana. Primeiro Ele ministrou na mulher samaritana e depois Ele derramou. Ele não derramou sobre a mulher adúltera. Primeiro Ele falou assim: vai, quem te condena é ninguém, e não peque mais. Então Ele primeiro arrumou. Primeiro Ele arruma, depois Ele derrama. Primeiro Ele ajeita. Elias, a primeira coisa que Elias fez foi o quê? Ajeitar o altar, que estava o quê? Em ruína, despedaçado. E ele levantou e arrumou o altar. O que Deus fala para Moisés? Arruma o tabernáculo. E Moisés arrumou o tabernáculo e montou, detalhe por detalhe. Mas pastor, Deus é um Deus de detalhe? Eu não vou falar para você. Deus é um Deus de tudo. Ele é de detalhe, Ele é de tudo, porque Ele tem tudo. Mas por que entra o detalhe? O detalhe entra para me ensinar e para te ensinar que tem que ser com detalhe, porque para Deus, para mim, para eu aprender. E Ele falou: a cortina, o tabernáculo, o pátio, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos. E a Bíblia diz: acabando Moisés de fazer o tabernáculo, a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo e enche o tabernáculo, e os levitas não puderam entrar. Por quê? Porque a presença de Deus era tremenda naquele lugar. E depois, algum tempo depois, o que acontece? Salomão, Davi queria fazer a casa para Deus, e Deus falou: você não, quem vai fazer é seu filho. E Salomão se apresenta para fazer uma casa para Deus, e Deus permite 7 anos, e ele acaba aquela casa. E quando ele acaba de fazer aquela casa, a glória de Deus desce sobre o templo de Salomão. Então Deus primeiro ajeita a casa, depois Deus derrama a sua presença. A gente não está preocupado, a gente não está ansioso, a gente está querendo ouvir a voz do Senhor. Não sei quanto tempo vai demorar, se vai demorar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas vai chegar no momento certo. Ele está preparando uma nuvem para pousar sobre este lugar, e essa nuvem está perto, e ela está esperando o meu posicionamento e o seu posicionamento, e nós que possamos ser corações ensináveis. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido a glória dele vai descer sobre a nossa vida. Assim nesse lugar, assim na tua casa, assim na tua família. Quanto mais rápido as coisas se ajeitarem, mais rápido Deus vai derramar da sua presença. Ele não derrama enquanto não tiver a coisa arrumada, a casa arrumada. Então Ele arruma a casa e depois Ele derrama a glória dele. Assim foi no livro de Gênesis, assim foi sobre Adão, sobre Eva, assim foi no tabernáculo que Moisés levantou, assim foi no templo de Salomão, que Salomão levantou. E na Bíblia inteira você vai ver Deus arrumando a casa, e depois da casa arrumada, Ele derrama da sua presença. Vê se a palavra de Deus não diz isso. Ficar em Jerusalém, e todos estavam orando unânimes em oração, num só propósito. Eram 500 pessoas, sobraram 120, mas permaneceram lá. Se tivesse 12, Deus ia derramar sobre eles lá. E Ele derramou sobre aquela casa, sobre aqueles 120 que estavam lá. E através do derramado do Espírito Santo, naqueles 120, nós fomos alcançados hoje. E o texto da multiplicação de pães e peixes não fala diferente. O que Jesus falou? Sentam em ordem, de 50 em 50, de 100 em 100.
5.000 homens. Eu queria fazer essa conta um dia. Dizem que era 12.000 pessoas, porque 5.000 homens fora mulheres e crianças. Então bota aí mais mulheres e crianças. Criança naquela época era chuva, multiplicai-vos e enchei a terra. Então dizem que era 12.000 pessoas. Como que seria a multiplicação de pães e peixes sem uma ordem? Como que seria a multiplicação de pães e peixes, pessoas famintas, pessoas necessitando de comer, e multiplicou? É ou não é? Eu não sei se é da sua época. Não sei se é da sua época. Por que eu estou lembrando isso hoje? Que hoje é aniversário do meu irmão, 27 de setembro. Mas hoje tem uma coisinha também fora isso. Não sei quem pegou aqui. Não sei se alguém pegou essa época aí. Tá dando doce ali, ó. Multidão, meu irmão. Hoje quase não se vê isso. O que acontecia? Briga, tapa, e pisava na cabeça. Um pisava na cabeça do outro. Para quê? Para pegar um saquinho. Era guerra. Sabe por quê? Não tinha ordem, não tinha organização, e era uma bagunça. E o que o Senhor fala aqui? Arruma a casa. 50 e 50, 100 em 100. Você acha que Jesus ia se perder na conta? Claro que não. Ele está ensinando para a gente. Ele está mostrando para mim e para você que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de decência. O nosso Deus é um Deus de coisas bonitas, de coisas perfeitas. E o nosso Deus não é um Deus de desajuste, não é um Deus de desobediência, não é um Deus de desorganização, não é um Deus de qualquer coisa serve. Não, é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso que está nos ensinando, e quanto melhor para Deus, melhor. Você crê nisso? E a gente precisa quebrar isso. Para Deus serve tudo. Serve tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Leva a Deus. Mas não leva a salvação, não. A Bíblia diz: todos se curvarão diante de Deus e confessarão o seu nome. Mas uns para a vida eterna, outros para o juízo eterno. E Jesus vai dar uma ordem para os 12 discípulos. 12 discípulos. Não tinha diácono ainda, não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha nada. Mas tinha um mestre que ali deu uma ordem. E qual foi a ordem? Sentar em grupos. E tinha muita grama. Não tinha cadeira não, mas tinha grama. Eles não sentaram na lama, sentaram no gramado. Coisa linda. Tudo que Deus faz é perfeito. E deixa eu falar para você, não é aquilo que você não tem, mas é aquilo que você tem. Porque imagina se Jesus esperasse cadeira para o povo sentar. Mas ele tinha grama, muita grama. A Bíblia diz que era muita relva. Ninguém sentou sem ser na relva. Não houve acepção de pessoas, houve igualdade. Jesus nunca fez acepção. Ele sempre pregou a mesma coisa, tanto para o pobre quanto para o rico. É por isso que essa mensagem alcançou a nossa vida, e Ele está nos ensinando para que possamos estar debaixo da sua ordem. E qual é a sua ordem? Prepara o povo, senta o povo, grupos de 50, grupos de 100, e Ele esperou até que todos se sentassem. Depois que todos se sentaram, Ele pega o pão e dá para os discípulos, e os discípulos entregam o pão e o peixe para toda aquela multidão. Comeram, irmão, comeram, encheram a barriga. E Ele diz, não em Mateus, mas Ele diz em João: juntai o que sobrou, para que nada
nada se perca. Não deixe que nada se perca. Quando vem de Deus, nada pode se perder. A Bíblia diz que na época de Samuel a palavra era rara, e Samuel não deixava nada se perder de Deus. Ele pegava tudo, sem conhecer Deus, ele pegava tudo. Essa semana eu liguei para o Luiz Antônio, e aí o telefone, quando está acabando o crédito, ele dá um apito, né? Quando dá um apito, não dá, o meu dá, quando está acabando o crédito, dá um sinal. Depois daquele sinal, acho que é 10 segundos.